Se você já pensou em Idade Média, provavelmente pensou em castelos, cavaleiros e camponeses. O cenário é épico, mas a estrutura por trás dele, o feudalismo, é ainda mais fascinante. Não foi apenas um sistema político ou econômico, foi a espinha dorsal de como a Europa Ocidental viveu. Orou e guerreou por 1000 anos, do século V ao XV. Prepare-se, pois vamos mergulhar no modo de produção, na vida cotidiana e na crise desse reino da terra e da lealdade. O feudalismo não surgiu de um dia para o outro. Ele foi um filho de duas grandes crises históricas: a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e as subsequentes invasões bárbaras. A decadência de Roma já vinha incentivando a ruralização da sociedade. Com as cidades em crise, a população buscava a segurança e o sustento nas grandes propriedades rurais, as antigas vilas romanas. Nesse contexto, a prática romana do colonado, onde o camponês, ou colono, se fixava à terra em troca de proteção, encontrou as tradições dos povos germânicos. Dos germanos, herdamos o comitatus, um laço de lealdade entre o chefe tribal e seus guerreiros, baseado na fidelidade e no serviço militar em troca de bens. A fusão desses dois legados, o colonado, servidão à terra, e o comitatus, lealdade militar, criou o alicerce para as duas grandes relações feudais, a servidão e a vassalagem. O período áureo do feudalismo é geralmente situado na Alta Idade Média, séculos 9 ao 11, após a desintegração do Império Carolíngio. Sem um poder central capaz de garantir a segurança, a defesa se tornou uma questão local. O poder migrou dos reis, que se tornaram meros suzeranos de grandes nobres, para os senhores de terras, nascendo assim a unidade básica do sistema, o feudo. A principal característica política do feudalismo é a descentralização. Não existia um Estado nacional forte, leis universais ou um exército centralizado. O poder era exercido localmente dentro das fronteiras de cada feudo pelo seu senhor feudal. Ele era ao mesmo tempo juiz, militar e administrador. O que unia os nobres e garantia a ordem era o complexo laço de vassalagem, uma relação de dependência mútua baseada na honra e na lealdade militar. Um nobre, o suzerano, concedia um benefício, o feudo ou porção de terra, a outro nobre, o vassalo, em troca de fidelidade e apoio militar. A relação era selada por uma cerimônia sagrada, onde o vassalo jurava fidelidade ao suzerano e se tornava seu homem. As obrigações eram mútuas. O vassalo devia ao suzerano o serviço militar, auxilium, geralmente de 40 a 60 dias por ano, e aconselhamento, concilium. O suzerano devia ao vassalo proteção militar e a manutenção do feudo. É importante notar que o vassalo de meu vassalo não é meu vassalo. As obrigações eram pessoais e hierárquicas, fragmentando o poder real em uma pirâmide de lealdades que ia do rei aos pequenos nobres. O rei, nesse sistema, tinha mais prestígio simbólico do que poder político efetivo. No feudalismo, a terra, o feudo, era a principal fonte de riqueza, poder e prestígio. A economia era essencialmente agrária e voltada para o consumo interno do próprio feudo, sendo caracterizada pela ruralização e autossuficiência. O isolamento e a insegurança dificultavam o comércio a longas distâncias, tornando o feudo uma unidade econômica quase autossuficiente. A mão de obra era servil, não escrava, mas o servo estava preso à terra do senhor feudal. Em troca do direito de usar uma porção da terra para sustento próprio e de sua família, ele devia uma série de obrigações e tributos. O comércio era reduzido e o uso da moeda escasso. As trocas, escambo, eram a forma mais comum de negociação. O servo passava a maior parte de sua vida trabalhando para pagar essas obrigações, que simbolizavam a submissão ao senhor feudal. A talha, entrega de uma parte da produção do manso servil ao senhor, geralmente metade. A corveia, trabalho gratuito e obrigatório nas terras de uso exclusivo do senhor, o manso senhorial. As banalidades, taxa paga pela utilização das instalações do feudo, como moinho, forno e lagar. A capitação, imposto pago por cada membro da família. E o dízimo, a 10ª parte da produção destinada à Igreja Católica. A sociedade feudal era estamental e extremamente rígida. A posição social era determinada pelo nascimento, e a mobilidade social era quase nula.
Essa estrutura era justificada pelo clero como uma vontade divina para garantir a ordem. O bispo Adalberão de Laon, no século X, resumiu a divisão em 3 ordens. No topo estavam os oratores, os que oram, o clero, o estamento mais poderoso, detentor de terras e que controlava as regras morais. Em seguida vinham os belatores, os que lutam, a nobreza, incluindo reis, senhores feudais e cavaleiros, que detinham o poder político e militar, vivendo nos castelos. Na base estavam os laboratores, os que trabalham, servos e camponeses, a maioria da população, cuja função era sustentar as outras 2 ordens com seu trabalho. A vida do camponês era marcada pela pobreza, pela dureza do trabalho no campo e por uma fé profunda. Em um mundo fragmentado, a Igreja Católica foi a única instituição que manteve a unidade cultural e espiritual da Europa Ocidental. Ela era a guardiã da fé, do latim, da cultura e, acima de tudo, uma das maiores senhoras feudais, detentora de vastas propriedades. Seu poder era exercido através do monopólio cultural, controlava as universidades e o conhecimento. Do controle moral, ditava as regras e da justificação do sistema, santificando a ordem social estamental como vontade divina. O sistema feudal começou a mostrar sinais de esgotamento a partir do século XI, entrando em uma profunda crise nos séculos XIV e XV. Essa transição marcou o fim da Idade Média e abriu caminho para a Idade Moderna e o capitalismo. Um dos fatores decisivos foi o renascimento comercial e urbano. As cruzadas a partir do século XI, embora tivessem fins religiosos, reabriram as rotas comerciais, reaquecendo o comércio e levando ao crescimento das cidades, burgos, e ao surgimento da burguesia, cujo poder era baseado em dinheiro e não em terra. O retorno do comércio exigiu o uso de moedas, minando o sistema de escambo e o poder dos senhores feudais. Além disso, a crise agrícola e demográfica do século XIV foi devastadora. O esgotamento do solo e a baixa produtividade esbarraram no aumento populacional. O século XIV foi marcado pela trilogia do horror, fome, devido a más colheitas, a peste negra, que matou cerca de 1/3 da população e desorganizou a produção, e as guerras, como a Guerra dos 100 Anos. A escassez de mão de obra e a exploração crescente levaram a grandes revoltas camponesas, jaqueries, minando a base servil do sistema. Finalmente, houve a centralização do poder. Com a crise, os reis, apoiados pela burguesia, que ansiava por leis unificadas para o comércio, começaram a centralizar o poder, formando as monarquias nacionais. O feudalismo, o reino da terra e do isolamento, não resistiu à força do comércio, da urbanização e das catástrofes. Ele deu lugar ao mercantilismo, pavimentando a estrada para a era capitalista. Entender o feudalismo não é apenas entender a Idade Média. É compreender a fundação sobre a qual o mundo moderno foi construído, mas não vá embora agora. Assista à história completa da Guerra do Paraguai em menos de 10 minutos e fique preparado para qualquer prova. Obrigado.